Olá, 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 boa noite. Olá, boa noite. Só um segundo que está entrando nesse aqui, deu Olá, certo. boa noite. Bom, boa noite, Vanessa. Tudo bem, João? Até que enfim a gente consegue fazer, hein? Que bom, né? Que legal, deu certo, que bom. Obrigada Bom, pelo convite, viu? sim, sim, o primeiro de muitos ainda, né? Vamos ver como é que vai ser. As ideias já começam a fervilhar, né? Sim, sim. Bom, acho que a gente pode também, né, já começar, acho que pelo menos a gente já conseguiu, acho que as pessoas vão conseguindo entrar também, que depois a gente tenta retomar um pouquinho, mas que legal, Uhum. que bom que aceitou o convite, que legal que tá dando certo, né, que bacana. Bom, pessoal, para quem me conhece, eu sou o João, né, sou o João Roque, psicólogo. Tento periodicamente tentar fazer uma live aqui, sempre a gente conseguir movimentar alguns temas importantes, para a gente conseguir pensar um pouco. E eu acho que dessa vez, né, eu acho que nada mais justo do que chamar, né, uma pessoa muito querida que eu conheci também na Unicamp, né, a Vanessa, psiquiatra, né, que trabalha aqui em Campinas. Se você quiser falar um pouquinho também, Vanessa, que daí a gente. Tá, ok, João. A gente se conheceu na Unicamp e sempre foi uma interação muito bacana, né, que rolou. Tanto conversando sobre os assuntos mesmo pertinentes à saúde mental, quanto sobre a troca do que estava acontecendo com os pacientes para a gente otimizar o tratamento. Então, eu fico muito feliz da gente estar conseguindo fazer isso, né? Tá dando eco ou é impressão minha? Que se estiver dando, eu posso pegar um fone. Não, para mim tá perfeito. Para Então mim tá tá bom, perfeito. tá bom. Que ótimo. E a gente se conheceu na Unicamp e aí depois muita coisa foi acontecendo aí ao longo dos anos e eu acabei ficando aqui por Campinas também e tive o prazer de te reencontrar. Eu acho que essa ligação é uma coisa bacana, né? Que acontece, que a gente se dá bem com uma pessoa e isso acaba perpetuando, né? Então, Sim, muito obrigada. Eu estou feliz da gente continuar fazendo o trabalho junto, mesmo que não seja numa mesma instituição. sim, sim. Mas quem sabe aí conseguimos estreitar os nossos laços também, e eu acho que isso vai conseguir ajudar bastante também a gente até pensando um pouco nessa nossa live, bastante dessa questão da parceria mesmo, né? Que muitas vezes ela vem sendo ressignificada, vem sendo construída cada vez mais essa parceria entre os dois profissionais, entre as duas áreas da saúde mental, que é a psicologia e a psiquiatria, né? E eu acho que foi muito legal, assim, não só como um processo prático, eu acho que a gente conseguiu ter o contato, assim, não só na Unicamp, que foi muito bacana, tivemos casos em comuns, tivemos casos que a gente conseguiu encaminhar, você me encaminhou alguns casos que acabou dando certo, né? E eu acho que é muito legal isso. E eu acho que a gente, quando eu pensei um pouco sobre nessa live, de construir alguma coisa, eu pensei mesmo nessa ponte. A gente tem um preconceito social, né, um preconceito, um pré-julgamento social, principalmente na situação que se constrói com a saúde mental, que ela Uhum, denota de tempos idos aí, eu acho que todo no processo de quando começa a crescer o processo da saúde pública em si, da saúde como um todo, mas principalmente quando a gente pensa nessa relação da saúde mental e aparece a psiquiatria, né, e consequentemente alguns anos depois, umas décadas depois, aparece a psicologia aí para conseguir agregar, mas que infelizmente ainda muitas pessoas têm alguma forma de uma visão ainda voltada naqueles tempos passados, naquelas décadas passadas, naquele processo bem manicomial ainda, né? Então, acho que é um assunto
que está no momento que é importante também, né? Isso mesmo, João. E é compreensível mesmo, né? Como você comentou, até há não muito tempo atrás, o modelo que a gente via de tratamento de saúde mental incluía muitas crueldades, muita discriminação, muita separação mesmo do que era considerado normal para uma sociedade, se é que a gente pode falar em normalidade, ainda mais nos tempos de hoje, né? Mas, assim, além dos isolamentos, dos maus tratos, a gente passou por um tempo na saúde mental em que os pacientes com algum tipo de transtorno eram muito confundidos com os desordeiros da sociedade, né? E daí, com os criminosos, e daí serem colocados todos à parte, à margem dessa sociedade para ela ser um pouco mais perfeita, um pouco menos desordenada, né? E aí não vem ajudando muito também muitos filmes que mostram esses tipos de tratamento, né? Então, essa história que você já deve ter ouvido bastante também, né? Mas por que eu vou procurar um psicólogo? Por que eu vou procurar um psiquiatra? Por que eu vou me tratar da saúde mental se eu não sou louco, né? Por que eu não quero choque? Eu não quero ficar dependente? Ou eu não quero ficar conversando com alguém que não me conhece, né? Porque só louco faz isso. Eu acho que isso foi bastante da nossa história, que felizmente está sendo reconstruída, né? Há alguns anos. Sim, sim, perfeito. Pessoal, só uma coisa, a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser trazer alguma coisa, a gente está pensando, a gente vai trabalhar sobre 4 tópicos aqui, né? Eu acho que durante essa próxima meia hora. E depois a gente vai conseguir, eu acho que responder algumas perguntas de vocês. A gente consegue falar sobre o tema e depois eu volto aqui, a gente vai conseguindo pensar junto. Acho que que a gente consegue, acho que pontuar bem. Mas eu acho que é isso mesmo, é esse mesmo processo, né? A gente vê muito, por exemplo, a psicologia nasceu muito do processo da psiquiatria, né? Os nossos primórdios está muito ligado ainda no processo da psicanálise inicial, que é o processo ainda do Jung, do Freud, do Breuer, que é bem aquele processo da psiquiatra dentro das grandes instituições manicomiais, que era muito aquele processo ainda da conceituação sobre a histeria, sobre as pessoas chegarem, ninguém entenderem o que eram, ainda tinha um processo de lobotomia, a saúde mental era muito precoce, era muito inicial, que as pessoas não conseguiam compreender. Até se a gente for trazer para o Brasil, né, faz pouco tempo que a gente consegue hoje falar sobre a saúde mental e não sendo ainda aquele lugar ainda do próprio hospício, do próprio manicômio, que daí teve essa luta principalmente anos 70, 80, onde foi mais forte, que foi a luta antimanicomial, que daí a gente tem os hospitais psiquiátricos e aí sai também da porta de dentro da instituição. Né? E que até antes disso, passou aí por um período de tratamento com magia, com exorcismo, né? Mesmo porque a própria compreensão do que é um transtorno mental, do que é uma normalidade, varia muito na cultura, e dentro da cultura varia muito com o tempo também, né? Então, eu fico feliz de saber que são especialidades que nunca vão ficar no marasmo, na mesma coisa, que não enjoam, né? Não só pela peculiaridade de cada um, mas também da cultura e do tempo que a gente está vivendo e espero que a gente viva bastante ainda. Né? Sim, sim, claro. E que quando a gente pensa um pouco nesse processo ainda sobre a relação da saúde mental, ela é muito cultural também. Né? Para alguns lugares, algumas mesmo culturas aqui dentro do Brasil, alguns processos religiosos, espiritualistas, o processo muitas vezes em um lugar onde vi pessoas, os antepassados, vi algumas coisas, e eu acho que essa é a grande ruptura onde entra a saúde mental propriamente da psiquiatria e depois da psicologia. Que a relação entra num processo de esquizofrenia, entre uma psicose, existe o processo do próprio misticismo, existe o próprio processo da crença individual, né, de cada um.
essa é uma linha que eu acho que ela é muito importante, mas ela é muito complexa e eu nem sei se vale a pena entrar nesse campo, porque vai dar um pano para muitas mangas, né? Pode ser um bom pano para uma futura manga, senão a gente não consegue falar de tudo que a gente tinha planejado. Sim, sim, perfeito. E eu acho que tem uma coisa legal, quando a gente pensa um pouco nesse preconceito e nessa relação da saúde mental, a gente pensa um pouco na relação, muitas vezes, da sociedade, né, sobre o próprio processo da psicologia e da psiquiatria, na relação de como nós lidamos com isso, né, como eles chegam até nós. Porque eu acho que existe uma construção social, psiquiatra dá remédio, psicólogo só fica falando, né? Ah, então não quero ficar falando, vou lá tomar remédio. Ah, não gosto de tomar remédio, então vou lá ficar falando. E que, nossa, isso daí a gente escuta, né? Nós somos da área, eu acredito que você também tem escutado isso inúmeras vezes, né? Eu não posso negar que eu da psicologia escuto muito durante, sei lá, faz acho que uns 15 anos, 16 anos que eu estou na área, e as pessoas elas têm um preconceito, né, um pré-julgamento em relação da psiquiatria. E isso, né, é difícil você desconstruir isso, né? É um processo que a gente vem, mas é bem social. E tão difícil também que assim, o psiquiatra ele tem sido associado tanto puramente a medicações que às vezes quando chegam pacientes que a gente entende que assim, não tem um benefício neste momento para fazer uso da medicação, é difícil conversar com ele sobre as outras possibilidades de tratamento, sabe? Ultimamente não, né? Ultimamente eu acho que as pessoas têm chegado um pouco mais abertas. Mas teve uma época em que não, mas se eu vim no psiquiatra é porque eu tô querendo remédio, ou porque eu tô precisando de remédio, ou porque alguém falou que eu preciso, então você tem que me dar um remédio, né? Até na expectativa de que o remédio seja a grande salvação, a grande cura para tudo, né? Vou tomar uma pílula mágica aqui e os meus problemas desaparecem, né? Sim, como se fosse fácil. E como também se a gente não tivesse a habilidade de sentar e conversar com as pessoas para entender um pouco mais a história, né? Em como os sintomas, em como as características de vida pessoal, familiares se encaixam para aquele momento que a pessoa está vivendo, né? Isso fica um pouco mais visível quando a gente pensa no espaçamento também, né? Porque, de forma geral, e daí me corrija se eu estiver errado, mas as consultas com psicólogos são semanais ou quinzenais, até mesmo para ter uma maior efetividade, né? E como psiquiatra, embora a média varie muito para se estar começando com a manutenção do tratamento, então pode ser aí desde semanal até a cada 2 meses, mas uma média é uma vez por mês. Então, isso acaba dando uma diferença também no entendimento do que eu vim fazer aqui, né? Sim, sim, perfeito. Eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que a gente tem um processo da especificidade dentro de cada uma das áreas e a semelhança que tem esse processo da relação entre elas. Pensando, eu acho que um pouco, vamos conversar um pouco da especificidade, mas que é legal de pensar um pouco, acho que inicialmente, da semelhança, para a gente conseguir trazer para as pessoas, antes a gente, vamos abrir o leque, que daí entra no próprio processo da relação terapêutica que há entre as duas áreas. E dessa relação, porque existe esse preconceito de que psiquiatra só dá remédio e psicólogo só fica falando. E que isso muitas vezes, e psicólogo fica falando, não, desculpa, vou voltar a 100 anos atrás, naquela imagem, muitas vezes, né, que é o processo do Freud no início, que é esse processo bem psicanalista, muitas vezes que o psicólogo fica quieto e a pessoa fica ali falando. E que muitas vezes entende-se que ainda está muito preso a isso. Não quer dizer que isso não aconteça. Né? A gente tem diversas abordagens, que daí daqui a pouco eu entro falando um pouco sobre elas, mas muitas vezes entende-se que a única coisa que existe é isso. E que acho que a semelhança que traz muito da psicanálise com a psiquiatria, eu acho que é muito nesse processo da compreensão da saúde mental, da compreensão do que a pessoa tá vindo ali, do que a pessoa está chegando até nós.
Porque se muitas vezes nós não conseguimos ver um panorama geral, como a gente vai conseguir trabalhar em cima, até mesmo se for necessário tomar uma medicação, ou se for necessário fazer um acompanhamento, muitas vezes muito mais pontual, muito mais frequente, com a própria, a gente montar uma rede, né, de proteção, englobando até outros profissionais juntos, né? Uhum. Eu acho Sim. que Eu acho que uma coisa muito importante, assim, para a gente deixar bem claro, né, que os profissionais da saúde mental, e daí eu incluo, além de psiquiatra, psicólogo, TOs, musicoterapeutas, enfim, todos os profissionais, enfermeiros, todos os profissionais que cuidam mesmo da saúde mental. Acho que a gente tem um intuito muito bonito em comum, que é de fato de tratar das questões psíquicas e mentais, para o desenvolvimento do paciente. uhum. Como, que meios que isso vai ser feito é que é bastante individualizado, né? Mas, de forma geral, a gente ajuda as questões relacionadas à mente mesmo. E a gente se apoia um no outro para que esse trabalho seja construído de uma forma mais edificante mesmo, que não fique na superficialidade, né? Acho que Uhum. essa é uma das principais características que eu vejo em comum. O que você acha? Sim, eu acho que é isso. Nós estudamos a mente humana, né? Cada um dentro da sua especificidade, mas cada um ele trabalha. Nós trabalhamos muito. Tem algumas palavrinhas que dão, mas a gente trabalha muito com essa própria questão assim de do processo de escutar o outro, né? Escutar aquela pessoa que está sofrendo, escutar aquela pessoa que ela tem um sofrimento psíquico, né? Que ela está tendo prejuízos sociais, emocionais, enfim, e que isso muitas vezes ela precisa. Então, esse papel, eu acho que tanto do psicólogo como do psiquiatra, ele é muito válido. E essa é a linha que eu acho que traz uma semelhança muito próxima. É claro que a gente vai entrar num outro campo que a gente vai conseguir fazer uma ramificação, mas existe esse próprio processo de quando a pessoa vai no psiquiatra, vai procurar um psicólogo, é o primeiro passo para ela se cuidar, é o primeiro passo para ela conseguir ter uma avaliação, né? Ela conseguir passar por um profissional que a escute e que a consiga compreender com um olhar e com uma escuta diferenciada das outras pessoas que muitas vezes não conseguem entender o sofrimento que ela está tendo ou muitas vezes o que pode gerar aquilo ali mesmo, né? Uhum. E também por não terem a formação, né, voltada para isso, ou mesmo por quando, porque acontece muito também de parentes, amigos, de profissionais de saúde falarem, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, porque eu tenho alguém próximo de mim que vai resolver isso. Mas o que eu percebo também é que a ligação afetiva que a pessoa tem com quem precisa de cuidado interfere muito na visão. Então, não ter essa ligação afetiva, o que não significa não ter carinho, não ter o compromisso com o tratamento da pessoa, né? Mas isso pode deixar muito mais claro que tipo de segmento que vai ser mais benéfico para a pessoa que está precisando do atendimento, né? Uhum, sim. E aí você já quer dar andamento também falar sobre o próprio papel do psiquiatra dentro, que eu acho que ele acaba se enquadrando bastante nessa tua fala, né? Sim, falo sim. A gente tinha comentado de falar das especificidades, né? Porque ainda muita gente, eu escuto bastante assim, ué, mas você é psiquiatra? Eu achei que você tinha feito medicina, né? E daí eu entendo isso como sendo de fato uma confusão mesmo entre as profissões, né? O psiquiatra, sim, primeiro faz medicina e depois a gente faz uma especialização de mais 3 anos para ser, então, psiquiatra. E tem algumas pessoas que fazem especialização de especialização, né? Então, para trabalhar ou com idosos, ou com criança, ou com própria psicoterapia. Mas, enfim, uma vez que a gente fez a residência de psiquiatria, então é psiquiatra. E aí, por ter uma formação de base médica, a gente acaba, assim, olhando os aspectos um pouco mais biológicos para a gente entender qual que é a dificuldade que a pessoa está vivendo. A gente se apoia nesses aspectos mais biológicos para tentar essa compreensão. O que não significa que a gente só vai ficar ferindo sinais para falar é isso, é aquilo, então passa numa máquina que daí eu te falo o que você tem. O diagnóstico psiquiátrico, o diagnóstico do transtorno mental, ele é muito mais complexo do que isso. Então,
Durante as consultas, a gente avalia questões referentes ao humor da pessoa, a própria orientação dela no tempo, no espaço, orientação em relação a quem ela é, a que espaço, a que papéis ela ocupa dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, da sua família. A gente também vê a parte da psicomotricidade, como que ela está respondendo, como que está a linguagem, como que está o pensamento, como que está a vontade, o prazer de fazer as coisas, como que está a memória, como que está o afeto dela. Então, tudo isso, desde que a pessoa entra no consultório ou no ambiente que a gente está, né, fazendo atendimento, já começam a ser avaliados desde o comecinho. E a partir daí, a partir de várias conversas, às vezes são necessários também solicitações de exames laboratoriais, exame físico, exame clínico, para a gente excluir outras doenças clínicas que também cursam com sintomas que podem ser confundidos com transtorno psiquiátrico puro, né? Então, às vezes a gente pede alguns exames laboratoriais ou de imagem e, com certeza, a gente sempre faz o exame clínico também. Mas a partir daí, então, a gente pensa numa possibilidade de diagnóstico para estabelecer qual que seria uma abordagem mais adequada. Então, vai precisar de medicação? Não vai. Vai precisar de atividade física? Não vai. Vai precisar de psicoterapia? Não vai. De meditação, de yoga, enfim, para onde a gente vai arrumar para tentar um tratamento melhor, né, para cada pessoa. Quando buscar, né, um psiquiatra, que sempre... Você quer falar primeiro da especificidade do psicólogo e depois a gente vai para o quando buscar? Pode ser, pode ser. Senão fica muito longo, né? Não, mas é legal, é legal. Eu acho que é importantíssimo isso, porque as pessoas elas têm um preconceito em relação à própria psiquiatria e a gente precisa quebrar esse preconceito. A gente precisa aproximar as pessoas mais do cuidado com a saúde mental. A pandemia está aí para mostrar o quanto que as pessoas estão sofrendo, o quanto que as pessoas estão tendo dificuldades de lidar, né? Seja dentro de casa ou mesmo com a própria situação de não poder voltar àquela rotina que ela tinha. E que isso muitas vezes faz com que uma ansiedade maior cresça, o próprio processo de sintomas de uma tristeza mais profunda. E muitas vezes ela não dava importância para isso antes. Ela vivia numa rotina, num processo completamente complexo, que muitas vezes ela falava... Né? E aí os monstrinhos começam a crescer quando a gente tem mais tempo para olhar para dentro, né? Momento de estresse, ele é sempre, eu acho que um divisor de águas. E a gente está vivendo, eu acho que no maior estresse desse século, né? Se a gente puder trazer isso. Às vezes é necessário caos para depois vir a calmaria mesmo, né? Uhum. Sim, sim. Mas eu acho que, pensando um pouco na psicologia, né, eu acho que uma das coisas que a psicologia traz, né, nós temos uma formação também de 5 anos, né, de graduação, e depois a gente tem o próprio processo das especializações, né, que a gente vai ter as pós, seja dentro da abordagem teórica ou seja mesmo dentro de alguma questão, de alguma área mais específica. Nós, na psicologia, a gente trabalha não esse processo, eu acho que tão orgânico e biológico que a psiquiatria tem. A não ser que você vai entrar para uma área muito mais de saúde, mas mesmo assim ainda fica, acho que, muito aquém. Mas existe o processo da psicologia trabalhar muito com a relação do comportamento, da queixa, da relação do ambiente que ela tá inserida, né? A gente pensar num processo sócio-histórico, quanto que aquilo influencia no organismo do indivíduo, quanto que ele consegue lidar com aquelas próprias emoções, o quanto que ele consegue compreender aquilo que acontece com ele, o quanto que ele reage socialmente. Eu sou da área da TCC, então eu vou para um viés mais cognitiva-comportamental, assim, né? Mas a gente, na psicologia, e eu acho que essa é uma das grandes questões da psicologia, que a gente tem algumas linhas que são as linhas centrais, né? Então, nós temos a psicanálise, que trabalha muito com o processo do funcionamento do inconsciente, né? Que é uma situação... bem aquela relação freudiana, mas que também se construiu ao longo dos anos com outras bases, o Winnicott, enfim, a gente tem diversos profissionais aí, Lacan. A gente tem a área que é a base da comportamental, né, que é essa modificação do comportamento, a compreensão do comportamento, a modificação dele.
A gente tem os processos mais cognitivos, que daí entra na minha, da TCC, que é a relação de a compreensão, quanto que aquelas situações afetam o organismo, e outras, acho que é importante falar sobre essas linhas, e o próprio processo da humanista, né, até o próprio processo da Gestalt, que entra num outro viés, que eu não vou me arriscar, porque eu não tenho conhecimento, então qualquer coisa que eu falar vai ser muito superficial. Se alguém for da Gestalt ou for da humanista e quiser comentar aí, eu acho que, por favor, as nossas áreas, elas são um campo gigantesco. E a própria psicologia também não se prende só na questão da saúde mental, né? A gente tem uma porta para a saúde mental, mas a gente tem pessoas trabalhando dentro da escola, num processo de trânsito, dentro das próprias instituições de empresas, no próprio RH, a gente tem diversas áreas que a psicologia está inserida. Eu acho que esse é o processo, muitas vezes, da gente conseguir compreender aonde que a pessoa entra na clínica, né, como é que vai ser esse processo da própria recepção, que daí a gente vai trabalhando em cima, acho que, dessas diversas áreas, né, que envolvem. Mas, por favor, senão também eu fico no monólogo aqui. A gente gosta de falar, né? Pouco, né? E daí o que muita gente pergunta também é quando, né? Quando procurar por um psiquiatra, quando procurar por um psicólogo, quando procurar pelos dois. E acho que muito mais importante do que de fato escolher, então eu preciso com certeza de um psicólogo, de um psiquiatra ou de qualquer outro profissional de saúde mental, é você não deixar de buscar por ajuda. Identificou que não está bacana, que está difícil aguentar sozinho, pede por ajuda. A gente tem capacitação suficiente para indicar um outro profissional também, caso a gente ache que vai ter mais benefício se tratar com outro, e também fazer o tratamento conjunto. Então, só não deixem de procurar, né? Essa outra parte a gente consegue ir alinhando junto. Mas, só para ter uma ideia, o psiquiatra ele é bastante procurado quando as alterações de humor acontecem com muita frequência. Então, por exemplo, é comum a gente ficar frustrado quando a gente não atinge o esperado de um chefe, né? O chefe solicitou alguma coisa, ou então uma nota da escola que a gente tinha pensado, ou então no trabalho a gente tinha traçado uma meta e a gente não conseguiu. É comum a gente ficar frustrado? Lógico. É comum ficar frustrado, irritado, triste, ansioso com quando a gente vai dar conta de cumprir aquilo que a gente tinha pensado, né? Mas quando isso ultrapassa o limite de te colocar para frente e passa a interferir nos seus relacionamentos diários, seja em casa, seja no trabalho, seja com outras pessoas, e até reduzir o seu funcionamento, quando você passa a ter explosões de raiva, quando você não consegue esse manejo de, né, onde eu poderia ter tal tipo de comportamento. Então, isso pode ser um bom indicativo de você procurar para um psiquiatra também, quando essa funcionalidade está um pouco mais distorcida. Também com dificuldades de sono ou na parte da alimentação. Esses dois quesitos são um pouco mais objetivos, eles tudo bem, pode ser, por exemplo, uma estrutura, um aumento de apetite que está circunscrito ali há alguns dias por alguma questão hormonal, pode ser, mas elas também são indicativos de outras doenças que podem cursar com alteração do sono. Transtorno depressivo, transtornos ansiosos, o próprio transtorno bipolar, transtornos psicóticos também. Então, para pelo menos se ter uma avaliação um pouco mais precisa, seria bacana. E também quando você está com algum tipo de vício, né? Ou em uso de substâncias, ou, enfim, em alguma atividade, né? Ah, não consigo fazer mais nada porque eu só quero transar, transar, transar. Não consigo fazer mais nada porque eu só penso em jogar, jogar, jogar. Isso também pode ser uma boa dica para se procurar para um psiquiatra. Porque muitas vezes esses vícios, esse deslocamento que a gente faz de interesse podem esconder muitas outras questões que estão camufladas e que daí sim seriam a origem de um transtorno que pode ser ajudado do ponto de vista psiquiátrico. E, então, assim, de uma forma muito, muito, muito resumida, é isso. Qualquer dúvida, procure. É melhor procurar e tá falando, tudo bem, não é o momento agora, do que deixar de procurar e deixar passar alguma coisa, né, que poderia ter sido tratada estando com menos intensidade.
Uhum. E também sempre me perguntam, né, quando procurar um psicólogo. Esses dias para trás eu ouvi assim, então eu vou procurar por vários psicólogos, porque daí vários vão me dar um monte de opinião, e daí é que nem amigo, né? A gente tem um monte de visão diferente para o mesmo problema. Eu falei, não, não é que nem o seu amigo, e não vai resolver o seu problema. Mas eu prefiro que um psicólogo responda, então, quando procurar pelo psicólogo. Sim, perfeito, perfeito. Procurar pelo psicólogo, eu acho que tem esse próprio processo de quando você percebe que a pessoa ela tem um incômodo, que ela sofre com alguma situação, seja alguma situação com alguma questão dela mesmo, que ela muitas vezes ela pode perceber que ela está com, muitas vezes, ela pode ser encaminhada, né, para algum outro profissional, que acontece em muitos casos, mas também quando ela percebe que ela está tendo um prejuízo em relação a questões sociais, a questões, dificuldades de lidar com as próprias emoções, percebendo mesmo que ela está com dificuldade muitas vezes dentro do serviço ou dentro de alguns outros lugares, ou mesmo no próprio relacionamento. A psicologia ela vai trabalhar bastante nessa própria situação da identificação do que está causando aquele desconforto, no que está causando e reforçando muitas vezes aquele problema que mais emergente, o que a gente chama daquela queixa inicial. Então muitas vezes a pessoa ela vem, né, eu trabalho com dependência química também, então as pessoas muitas vezes elas vêm com alguma dependência, com alguma compulsão, né? Então a gente vai conseguindo reconhecer quais são os gatilhos que reforçam aquilo, quais são as situações que muitas vezes são situações que podem contribuir, que podem ajudar, ou muitas vezes situações mesmo que são situações de risco, qual a dificuldade que ela tem socialmente, que a gente começa a trabalhar em relações de classes, de habilidades sociais, que é como a gente lida com o meio, como eu me expresso, como eu consigo escutar uma crítica, como eu consigo lidar com limites ou colocar limites. Então a gente vai trabalhando com alguns treinamentos, né, com treinamentos nessas habilidades. Não só ela conseguindo compreender o quanto que aquele meio, o quanto que aquelas situações reforçam negativamente ou mesmo positivamente alguns comportamentos dela, algumas emoções dela, mas também o quanto que para ela aquilo faz sentido. O quanto que para ela, muitas vezes, ela vem trazendo uma série de situações ao longo da vida, né? Que a gente trabalha muito com situações de pensamentos automáticos. Então, muitas vezes a pessoa ela vem trazendo ao longo da vida alguns processos de crença, alguns padrões de comportamento ao longo da vida que vai tendo prejuízo e que muitas vezes reforça, né? Se num processo ela pode ter uma depressão, ela pode ter uma ansiedade, ela pode ter alguma coisa, né? Seja mais patológico ou não, né? A gente vai conseguir identificar o quanto que ela consegue compreender mais isso. E aí a gente usa muitas técnicas que eu vou pegar um pouco da sua fala, que pode trazer um pouco de meditação, pode trazer um pouco da yoga, pode trazer atividades físicas, é ressignificar aquela relação que ela está tendo não só com ela, mas com o ambiente também que ela está inserida, né? Conseguindo focar, conseguindo perceber, conseguindo ter esse processo desse automonitoramento. Né? Então, quando que ela vai, é quando ela percebe que ela está tendo prejuízos, seja sociais, seja emocionais, ou seja, principalmente em relação aos próprios padrões de pensamentos dela, que aquilo muitas vezes vai reforçando que cada vez ela vai tendo mais prejuízo mesmo, né? Uhum. Isso que você comentou de pensar em outras possibilidades, né, de tratamento também complementares. Eu acho que é nisso que a gente acaba se convergindo também, né? E tem um ganho muito bacana, não só para a gente, porque eu particularmente acho que fica muito facilitado quando a gente tem a visão de outros profissionais sobre o que o paciente está passando, mas também para o paciente eu acho que tem um ganho muito importante pelas diversas facetas mesmo, né? Como se a gente fosse um cubo e cada tipo de profissional é treinado para ver uma faceta daquele cubo. Quando a gente consegue chegar na aresta para se conversar, é como se a gente conseguisse ter uma visão ali em 3D, né, daquele cubo. Olha, está acontecendo isso que eu não estava conseguindo enxergar. Olha que bacana, teve mais abertura para conversar sobre aquilo com determinada pessoa. Então, talvez meu caminho seja melhor por aqui.
E daí, sim, de fato, propor algum tipo de tratamento que seja eficaz, né, para o paciente. Eu acho que isso é onde entra a nossa principal convergência, né? Uhum, sim. O que eu acho que estabelece muito essa relação da ponte entre os dois, acho que principalmente é quando há um prejuízo. E eu acho que essa é uma coisa muito importante, que é o próprio processo do diagnóstico. Quando a gente fecha o diagnóstico, o único profissional que consegue fechar o diagnóstico é o psiquiatra. Né? E muitas vezes a gente, na psicologia, a gente pode fazer avaliações, a gente tem uma das áreas que é a própria neuropsicologia que a gente faz isso, mas quando a gente percebe que há um prejuízo, o acompanhamento dessa dupla ele é essencial para o ganho. Ele é essencial não só para a pessoa conseguir compreender mais sobre aquilo que gera todos aqueles prejuízos, que pode ter algum transtorno, mas também o quanto que isso, uma pessoa consegue ter uma vida mais saudável, né? Às vezes, pô, tem cura para tal coisa, né? Tem cura para a gripe, a pessoa consegue amenizar a gripe, ela consegue passar pela gripe, mas é difícil a gente conseguir encontrar esse padrão de cura, que eu acho que vai ser um pano para outras mangas também, mas eu acho que é a grande situação entre a psicologia e a psiquiatria estarem juntas. Acho que essa grande convergência para o paciente é ele saber que ele está assistido, é ele saber que ele tem duas pessoas que estão do lado, que a gente tem um relacionamento terapêutico com eles, a gente está próximo para conseguir acolher aquela demanda que muitas vezes socialmente ele não vai conseguir encontrar, que muitas vezes dentro da própria família, muitas vezes ele não vai conseguir encontrar, e com nós a gente vai conseguir pelo menos compreender o quanto que ele está tendo, compreender que aquela depressão, que aquela ansiedade, que aquela dependência, né, tem uma causa orgânica, tem uma causa reforçadora ambiental, existe um próprio processo de uma desregulação emocional, e que eu acho que essas duas áreas vão contribuindo bastante para ele. Então, acho que ele está próximo, né? Eu acho que de nós vai fazer com que cada vez mais ele consiga aprender a lidar com aquela dificuldade que ele vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e que muitas vezes ele não consegue compreender. Então, quando ele está com nós, ele consegue entender realmente que aquilo faz parte, né? E que existem alternativas para lidar com aquilo. E que está tudo bem, né? Mesmo que não tenha cura, se tem um processo que pode levá-lo a uma melhor qualidade de vida, a um melhor conforto, entendimento do que está passando e sobre como responder ao que está acontecendo, já vale, né? A cura fica para um segundo plano, né? Sim. Tantas outras comorbidades também não têm cura, mas tem controle, tem como ter uma melhor qualidade de vida quando são acompanhadas, não é? Não é num assunto tão complexo que a gente vai demandar cura total sempre, né? Sim, sim. É a procura daquela famosa pílula mágica, né? Vamos tomar um remédio que tudo vai melhorar e tudo vai ficar bem. E que as coisas não são tão assim. Mas também a gente não precisa viver tanto no futuro, né? Eu gosto muito da filosofia do NA, que ele fala só por hoje, um dia de cada vez, um passo de cada vez, que daí você vai conseguindo perceber que você consegue lidar com aquilo, né? Eu tenho transtorno, eu tenho uma dificuldade, mas eu consigo lidar com aquilo, eu consigo encontrar uma alternativa. Vai ter dias que eu vou estar mal, mas vai ter muitos dias que eu vou estar bem, e eu vou aprender e tudo bem se eu também estiver mal. Né? Exato. Aqui. O objetivo não é me transformar num robô, né? Não é me transformar numa pessoa que sabe exatamente sempre tudo o que fazer, como agir e cujas emoções não interferem em nada. Não é isso, né? É até o contrário, você aceitar as suas respostas e tentar melhorar na medida em que isso traz algum prejuízo para você ou para as pessoas que estão ao redor, né? Como a Renata comentou aí, com menos sofrimento para todas as partes envolvidas, né? Sim, sim. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? A pessoa pode escolher se ela quer conviver com a dor naquela intensidade que ela está vivendo, né? Acho que isso ajuda bastante. Mas que legal. Acho que, resumidamente, né, eu acho que esse funciona mais ou menos o próprio processo entre a psicologia e a psiquiatria. E eu acho que é importante nós nos darmos a mão. Eu acho que é importante nós conseguirmos, né, cada vez mais aumentar, diminuir as lacunas que existem entre as áreas e aumentar cada vez mais a nossa abrangência, cada vez mais um estar do lado do outro.
né? Parafraseando, né, juntos somos mais fortes, e eu acho que é isso que é importante as pessoas saberem. Nós estamos aqui para ajudar, nós não temos as respostas, porque não existe uma resposta pronta, mas a gente consegue encontrar caminhos juntos, a gente consegue encontrar um sofrimento menor, né? A gente consegue estar com esse processo junto, por isso que muitas vezes a pessoa precisa estar aberta, e também o profissional precisa estar aberto. Porque muitas vezes existem profissionais também que têm as suas dificuldades. E tudo bem também se ele tem. É importante a pessoa que também está procurando, né, conseguir falar, conseguir também criar essa ponte com ele. E eu acho que é essa relação, essa nossa conversa, que acho que não é só para as pessoas que estão em sofrimento, mas também para os profissionais desconstruírem esses buracos, esses abismos que muitas vezes eles existem. Né? Não é mais tanto como há 20 anos atrás, né? Eu estou na psicologia desde muito cedo, assim, desde 2004, e eu discuto muito sobre essa rixa mesmo que acontece entre essas duas áreas, principalmente a psicologia e a psiquiatria, e eu acho que não tem que existir. Eu sou um dos maiores defensores de que tem que existir, a gente tem que construir pontes, não muros, né? Porque a gente tem que estar próximo, a gente tem que estar do lado, a gente tem que estar de mão dada. Né? Nós estamos aqui todos no mesmo, não sei se no mesmo barco, mas a gente está todo mundo no mesmo oceano, né? No mesmo planeta. Né? Então. Né? E que é um objetivo bom. Então é isso mesmo, são pontes, né? Você comentou sobre uma expectativa, né? De o que eu faço quando, que né, muitas pessoas querem uma resposta pronta em relação a isso, né? E que não é isso que a gente vai fazer. Porque se a gente dá uma resposta pronta também, essa resposta é conforme o que faz sentido pra gente. Conforme a nossa vivência, conforme o que a gente acha que é bom, que não é tão bom. Então, quando a gente está com uma outra pessoa, a gente tem que pensar em desenvolver essa habilidade nela, para que ela entenda o que é melhor para ela, enfim, todas as características envolvidas, né? E não que a gente dê uma resposta mágica, né? É como estar no meio de uma lagoa muito grande, sem saber nadar direito. E, bom, não tem como a gente jogar a boia e puxar. Tem como a gente tentar deixar o nariz da pessoa para fora para que ela vá chegando até a beiradinha daquele lago, né, com essa ajuda, mas nadando, né? Sim, isso é extremamente importante. Não adianta nada a pessoa não saber nadar e querer ajudar uma outra que está se afogando. E a gente está mostrando que, ó, calma aí, se você não conseguir nadar, tudo bem. Vamos colocar boinha, pelo menos? Tô dando uma olhada aqui nos comentários. O Virgílio comentou aqui, né? É importante diálogo entre essas áreas, né? Parabéns pela iniciativa. Muito legal. O Lipe, né, o Felipe que acredita, ele falou, né, boa noite, reconheço o valor da psiquiatria, mas questiono a questão medicamentosa de tentativa e erro. Não tem como fazer um diagnóstico mais preciso através de exames para agir onde preciso? Tá, bacana, Lipe. Vou começar aí na ordem que você comentou mesmo, tá? Em relação à questão medicamentosa em tentativa e erro, né? É puramente assim uma tentativa e erro, que é por isso que também tem todos os parâmetros que a gente vai avaliando durante a consulta psiquiátrica. Então, só para assim, para as pessoas não terem uma ideia de que independente da história e dos sintomas que alguém esteja apresentando, vai ser um rol de, como eu prefiro esse tipo de medicação, então eu vou tentar isso aqui com você. Não. Conforme o diagnóstico que a gente sugere para aquele momento, aí sim tem um rol de medicações que podem ser tentadas. Agora, imagino que também ele tenha pensado, por exemplo, já tem um diagnóstico pronto, e aí como que eu sei qual medicação que é melhor para aquilo, né? De fato, tem sim uma gama de tentativa, mas que daí a gente vai em outras características um pouco mais finas. Então, vamos supor, vou pegar um caso mais geral de uma depressão. Se a pessoa tem a depressão com características ansiosas, a gente vai preferir um tipo de classe de medicação
do que se é uma depressão mais apática, ou então se é uma depressão que faz parte de um transtorno bipolar, ou se é uma depressão que vem de uma psicose. Então, tudo isso importa. Existem, sim, alguns tipos de teste que estão sendo desenvolvidos, até mesmo testes genéticos, mas esses testes é importante a gente frisar que eles não falam para tal pessoa tal remédio funciona e tal remédio não funciona. São testes que vão dizer né, para essa pessoa, esse tipo, essa classe de medicação tem mais resposta, é metabolizado mais rápido, é metabolizado mais devagar, tem mais efeito colateral, tem menos efeito colateral, enfim, mais em relação às características da medicação do que de fato usa essa que vai dar, usa essa que não vai dar. Seria bastante interessante se em algum momento a gente chegasse nisso, né? Acho um pouco difícil porque tudo que é de questão mental, não é só orgânico, então acho um pouco complicado a gente pensar que em algum momento a gente vai ter um teste único que fale para essa pessoa, para o transtorno que ela está passando, com certeza esse remédio dá certo, vai lá e toma. Porque tem muitas outras particularidades envolvidas que fogem à questão medicamentosa, mas não ter enrolado muito e chegado aí no ponto da pergunta. Não, sim, eu acho que a Amanda aqui, né, ela falou, cada organismo responde de uma forma, e é isso mesmo, né? Tem uma pessoa que eu atendo e ela falou assim, nossa, meu cabelo tá caindo, tal, ela toma um ansiolítico, não sei. Falei para ela, converse com o seu psiquiatra, né? Converse com ele, para ele conseguir perceber se às vezes é mudando, trocando a medicação, muitas vezes vai suspender, né? Traz isso. Acho que essa relação com o próprio processo entre o paciente e o psiquiatra é extremamente importante, esse diálogo. Porque como é que vocês vão saber se aquela medicação está tendo um efeito desejado ou até indesejado se ele também não traz isso? Se não traz essas dificuldades que ele está tendo, né? E tem pessoas que têm muita dificuldade. Ah, estou tomando, então tá bom. Por aí, né? Sim. O Frederico perguntou se eu solicito o teste farmacogenético, né? Eu nunca solicitei, Frederico. Primeiro que costumam ser bastante caros e segundo que o ganho que se tem com os testes genéticos, pelo menos do que eu tenho visto, ainda não justificam tanto gasto assim. Mas eu estou fazendo um curso para entender um pouco melhor de para onde que está arrumando isso. Pode ser que num futuro não muito distante seja mais comum a solicitação, né, dos testes farmacogenéticos, mas por enquanto não. Sim. Eu acho que uma coisa também que eu acho que é legal é falar sobre o processo da própria neuropsicologia com a psiquiatria, né? A neuropsicologia a gente trabalha com N testes para a gente conseguir muitas vezes trazer muito próximo assim a psiquiatria também para a gente conseguir entrar, que eu acho que entra também bastante nesses casos também. Mas bacana. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, senão a gente já acho que conseguimos explanar. Muito bom, Vanessa. Um pouco mais do que a gente tinha planejado, hein? Sim, eu comentei que, né, que muitas vezes Sempre rende, não dá para planejar para uma hora não, senão falta. falta. Eu falei, primeiro você tem que começar na live, que no futuro vai que a gente vai para o YouTube, né? Nossa senhora. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Isso mesmo. Sim. Mas que legal, que legal. Ó, Renata. A Renata é outra psiquiatra, eu fiz um convite para ela também. Vamos ver se qualquer hora ela fala. Na live de vocês, hein? Podia fazer nós três qualquer hora, né? Quem sabe. Mas que bacana. Ó, tem um Felipe aqui, ó, né? Sou dependente químico em tratamento em ambas as áreas, mas estou cansado de tomar remédios. Essa é outra coisa também que eu acho que... Não sei se você quiser comentar sobre esse próprio processo, né? Tem muitas pessoas que tomam medicações e muitas vezes vêm com coquetéis e muitas vezes gera esse próprio desconforto, né? Na pessoa que está tomando.
Eu não posso dizer especificamente para o Felipe, tá? Porque eu não conheço, né, como paciente, mas não é toda dependência química que precisa de medicação para sempre, né? Principalmente se tem acompanhamento de outros profissionais. A medicação, ela entra numa ajuda inicial e quando o paciente também solicita por ela. Então, ninguém vai falar, toma aqui, enfia na sua boca, que você tem que tomar, pronto e acabou. Mas eu acho bastante interessante que na decisão de não se tomar a medicação, os profissionais envolvidos sejam informados para se ter uma ideia. Primeiro, para fazer um desmame adequado, porque senão vai ter um monte de efeito colateral que não precisava, né? E segundo, para se ter um controle também em relação à parte sintomatológica, aos riscos de recaída, ou a outros sintomas que vêm junto com essas dependências também. Mas é isso, assim, não necessariamente vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Se precisar também, que é uma coisa que o pessoal fica meio reticente, né? Putz, mas se eu precisar tomar remédio psiquiátrico para o resto da vida? Bom, tantas outras patologias que, de forma geral, precisa tomar medicação para o resto da vida, hipertensão, diabetes, não estou dizendo todas não, algumas têm controle não medicamentoso, né? Mas, enfim, problemas cardíacos e as pessoas tomam. Eu acho que a gente retoma aqui naquele preconceito inicial que a gente comentou em relação às questões psicogênicas, né? É, tudo bem se precisar. Dá para ser conversado na maioria dos casos? Dá. Mas se precisar, não quer dizer que você é louco. Não quer dizer que tem alguma coisa errada, enfim, né, na sua programação, né? Quer dizer que é uma doença que precisa de cuidado, assim como qualquer outra. É isso. Uhum, perfeito. E eu acho que para finalizar isso. A próxima pergunta acabei respondendo para ele. Maravilha, maravilha. E eu acho que até para a gente concluir isso, tem a própria relação da necessidade e importância de construir uma rede de proteção. Psicólogo, psiquiatra e trazer outras áreas também. Às vezes você traz um TO, você traz educador físico, você complementa essa área. Quanto mais complementada são as áreas da vida, né, mais equilibrada a pessoa é, mais também ela vai ter um ganho primário e secundário com a própria problemática também que muitas vezes levou ela a tomar a medicação. Né? Sim, Acho que a medicação ela é uma das possíveis partes do tratamento, né? E daí deve sim ser feita num tempo adequado. Também não adianta, eu tomei aqui uma semana de remédio, agora pronto, não quero tomar mais e, né? Pronto, acabou. Calma, vamos conversar se dá mesmo para ficar sem nesse momento do tratamento, né? sim. E daí ficar sem a medicação inclui uma percepção muito mais aguçada do que está acontecendo, né, João? Acredito que vocês trabalhem bastante isso nas psicoterapias também, né? Uhum. Sim, Esse sim. né? Sim, muito. A gente vive um mundo, na verdade, muito de muita medicação, né? Onde as pessoas tomam muito e vendem muita medicação. E muitas vezes tenta se encontrar a solução nelas. Então você acaba construindo muitas vezes até um transtorno na relação de uma dependência que a gente chama de farmacodependência. Farmacodependente que é a pessoa que ela fica dependente só da medicação. Né? Eu acho que respondendo a Alice, a gente consegue finalizar. No caso da depressão, eu vou responder, eu acho que contribuindo também. Né? A depressão também, assim como qualquer outro transtorno. Acho que a medicação ela vai entrar nesse processo. Tem pessoas que vão tomar medicação para o resto da vida, mas tem pessoas que não. Tudo vai ser dependendo do próprio processo do monitoramento. É por isso que é extremamente importante esse acompanhamento. Né? Uhum. Porque senão, no final, vai ter que tomar só. Às vezes vai ser. Vamos fazer mais completo, né? João, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, adorei, viu? E espero que a gente vá construindo muitas outras coisas juntos aí também. Inclusive tem um meio que já está no forno, né? Sim, tem muitos fornos abertos aí. Mas, Vanessa, eu agradeço imensamente assim você ter aceitado o convite, né? Eu acho que foi muito legal, eu acho que é um assunto extremamente importante, eu acho que
você conseguiu falar muito bem, eu acho que foi muito legal, né? Para quem ficou com dúvida em relação da live, ela fica durante 24 horas, eu vou salvá-la e depois eu vou compartilhar não só com você, Vanessa, mas também eu vou subir depois para o YouTube. Então, se alguém quiser, depois eu passo o contato, tal, aonde vão ficar todas as lives. Tá? Mas obrigado, valeu mesmo. A gente não pode se cumprimentar nem próximo, né? Então, namastê. Bom, até a próxima. Até a próxima, João. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Tchau. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite.